Bom, pessoal, então, complementando o cálculo do peso próprio dos elementos, anteriormente nós falamos dos elementos estruturais, vamos agora dos elementos construtivos. Com relação ao peso próprio dos elementos construtivos, falaremos inicialmente aí de três, tá? Que são os mais importantes no caso para o cálculo das estruturas e pensando aí também no cálculo de lajes, que é o foco nesse momento. Então, nós temos que observar que todos os componentes construtivos, componentes que podem atuar em uma edificação, sejam eles cargas que vão trabalhar de modo permanente ou de modo variável, são definidos na NBR 6120 de 2019, né, que recentemente aí foi atualizado. Nós podemos observar que nessa tabela da NBR 6120, nós temos exatamente o componente, o peso específico de blocos artificiais e pisos. Então, por exemplo, se eu estou falando de um piso em porcelanato, eu tenho como identificar esses valores. Então, para um cálculo do peso próprio explicitamente de uma alvenaria, então eu preciso ter o quê? Eu consigo descobrir qual é o peso dessa alvenaria como um todo, se eu considerar a largura desse elemento. Ou seja, se eu quiser saber quanto pesa a parede inteira, eu tenho que saber, né, quanto é esse comprimento, né, quanto é o comprimento dessa parede, né? Então aqui, vejamos, se eu tenho uma parede que tem uma extensão aí de 4 metros, eu consigo calcular o peso próprio dela inteira, seja da parede como um todo. E a altura dessa parede aqui, vamos considerar 1 metro. As 5 fiadas aqui, vamos considerar 1 metro de altura, que é o caso para 5 fiadas, né? Geralmente as fiadas, cada fiada tem 20 centímetros, né? Que é 19 de altura, mais a média aí de 1 centímetro de argamassa colante entre os blocos, né? Então, vamos considerar 5 fiadas, vai dar 1 metro. Então, vamos lá. De acordo com a tabela anterior, se eu estou calculando o peso próprio dessa parede, sendo o bloco de concreto vazado, função estrutural de acordo com o item 2 da tabela 1 da norma 6120, com isso, nós teríamos aqui, então, vejamos, o valor de 14, né, que é o valor que veio da norma 6120, a altura dessa parede, okay? A largura desse bloco, nesse caso, considerar um bloco de 19, largura de 19 centímetros, tá? E o comprimento total, que é a extensão da parede. Então, nesse caso aqui, observe que a gente considerou aqui a espessura da alvenaria como sendo de 19 centímetros. Ok? Bloco de 19, família 19. Então, se eu tenho lá 14 que está em quilonewton vezes, perdão, se eu tenho lá 14 quilonewtons por metro cúbico, que é o valor na unidade específica aí para peso próprio, né? E eu tenho também altura em metros, largura em metros e comprimento total em metros, eu vou ter o peso total dessa parede, 10,64 quilonewtons, ok? Lembrando que, para ficar mais plausível aí, vamos colocar isso em quilogramas, por exemplo, só para ter uma ideia, eu tenho, então, nesse caso, cerca de 1 tonelada e 50 quilos, ou seja, 1.064 kg-força dá 1 tonelada, né? 1,064 toneladas. Então, veja que apenas 1 metro de altura dessa parede, claro que nós estamos considerando 4 metros de largura, nós teríamos então um total de 1 tonelada e um pouquinho, né? 10,64 quilonewtons. Agora, assim como é o caso de vigas, é muito usual nós termos o peso próprio das alvenarias sendo estipulado em valores por metro linear. Então, nesse caso, eu teria aqui 14, 1 metro, que é a altura, perdão, do elemento, e a largura desse elemento, 0,19. Então, com isso, nós chegamos que o valor por unidade linear, por metro linear,
dessa parede vai ser de 2,66. Aí, nesse caso, eu tenho 2,66 quilonewtons por metro linear. Então, se eu pegar aqui e considerar, quero saber somente 1 metro de largura dessa parede. Então, somente 1 metro de largura vai ter, então, 2,66 quilonewtons de carga. Então, isso é importante porque, ao se somar as cargas numa viga, e a gente já falou há pouco que as cargas nas vigas usualmente são cargas lineares, então numa determinada viga eu vou ter nesse elemento aqui, nessa viga, por exemplo, a carga que vai ser a carga de peso próprio, tá? Numa camada que a gente considera peso próprio, por exemplo, tá? De baixo. Por que aqui peso próprio? Porque geralmente peso próprio eu estou falando do elemento estrutural, ou seja, peso próprio da viga mesmo. O peso próprio do elemento é sempre aquele primeiro que eu tenho que calcular, né? De fato, para não esquecer. E depois a carga, né, de peso próprio da alvenaria. Então, eu tenho a carga de peso próprio do elemento, a carga de peso próprio da alvenaria, e isso é uma carga linear, assim como é o peso próprio da viga. Então, por esse motivo que a gente acaba tendo mais usualmente esse caso aqui, 2,66, sem considerar os 4 metros, que aí nesse caso esses 4 metros entrariam na composição do elemento, na hora de calcular os esforços, ou seja, momento, cortante, etc. Aí sim aqueles 4 metros seriam considerados no cálculo dos esforços do elemento. Mas para a composição do carregamento, basicamente, eu não considero esse comprimento da alvenaria. Ainda pensando nos elementos construtivos, a gente tem, por exemplo, o contrapiso, né? A camada de regularização que normalmente vai sobre as lajes, ou também só chamada de regularização, né? Também pode ser essa condição. Esse valor de contrapiso e a espessura do contrapiso, observem que esse elemento, né, no caso o contrapiso, é um elemento que está o quê? Que está sobre a laje. Então, se é um elemento que está sobre a laje, nesse caso, é uma carga também por área. A gente já sabe que o peso específico dos elementos, no geral aqui, quilonewton por metro cúbico. Se eu vou multiplicar por uma espessura, e essa espessura vai ser exatamente a quantidade de contrapiso que eu vou ter aqui, no caso, né? Então, vamos supor que eu vou ter 7 centímetros de contrapiso, né? Só como exemplo mesmo. Eu tenho 7 centímetros de contrapiso. Na hora de multiplicar o peso específico do contrapiso, eu vou usar 0,07, né, nós vamos utilizar em metros, que é em função da quantidade de material, assim como foi feito em laje. Né, para calcular o peso próprio da laje, nós consideramos a espessura da laje. Para calcular o peso próprio do contrapiso, nós vamos considerar a quantidade, a espessura do contrapiso. Considerando, então, o contrapiso, no caso de 7 centímetros, e ele sendo executado através de uma argamassa de cal, cimento, cal mais cimento, mais areia. Nesse caso aqui, pela NBR 6120, o valor do peso específico dessa argamassa, né, lá na NBR 6120 a gente tem 19 quilonewtons por metro cúbico. Esse é o peso específico da argamassa de cal, cimento e areia. Considerando esse material para compor o contrapiso, então, nesse caso, eu tenho aqui os 19, e aí eu multiplico a quantidade de material. Então, 19 vezes 0,07, que é a quantidade de material desse contrapiso. Observe aí, como citado, vai acabar gerando um valor por área, né? Então, nesse caso aqui, 1,33 quilonewtons por metro quadrado, tá? Porque é um valor, uma carga por área. Então, percebam que depende, sim, da composição. Então, do que vai ser feito esse contrapiso, dependendo da composição, vai pesar mais ou vai pesar menos. Nesse caso aqui, nós consideramos, como eu disse, argamassa de cal, cimento e areia. Se por acaso tivesse considerado só uma argamassa de cimento e areia, nós utilizaríamos um outro valor. Se fosse só cimento e areia, nós utilizaríamos, por exemplo, 21 quilonewtons por metro cúbico.
que também é o valor que está descrito na NBR 6120. Bom, então, sempre tem que observar quais são os valores do peso específico que a NBR 6120 trata, para depois a gente poder utilizar. Considerando agora o peso de um revestimento, percebam que é semelhante, né? Exatamente semelhante. Então, eu tenho aqui a laje, o contrapiso, e acima desse contrapiso eu vou ter um peso relacionado ao revestimento, ao acabamento final que vai ser utilizado aqui. Perceba que na cor cinza ali o peso próprio da laje, na cor em azul com borda vermelha ali o valor referente a contrapiso, visto há pouco, e agora na cor verde o revestimento. Com relação à questão do revestimento, da mesma forma, eu tenho a espessura desse revestimento e tenho o peso específico desse revestimento. Se nós voltarmos na tabela da NBR 6120 e considerar, por exemplo, um porcelanato, nesse caso, a espessura do porcelanato multiplicada aqui por 23 kN por metro cúbico, que seria o peso específico desse material, ok? É bastante comum se utilizar, por exemplo, eu tenho um porcelanato que tem lá meio centímetro de espessura, 1 centímetro de espessura que seja. A gente acaba colocando a mesma quantidade para considerar a argamassa colante. Tá? Fica um pouco a favor da segurança, até porque a argamassa de cal, cimento e areia, nós vimos, pesa 19 kN por metro cúbico, a argamassa de cimento e areia apenas, a norma traz a média lá de 21 kN por metro cúbico. Então, nesse caso aqui, nesse exemplo que nós vamos visualizar agora, nós vamos utilizar, por exemplo, 1 centímetro de revestimento relacionado ao material porcelanato, tá bom? Que aí vai, em metros vai dar 0,01, né? E vou considerar aqui mais um meio centímetro, aproximadamente, considerando a argamassa que vai fazer o assentamento, a argamassa que vai ser em função desse material colante, né? Então, o peso específico da tabela da norma, 23. Então, 23, isso multiplicado por 0,015. O que é esse 0,015, né? É exatamente 1,5 centímetro, né? 1 centímetro mais meio centímetro, em metros, 0,015. Observe que da mesma forma que foi feito anteriormente, vai gerar um resultado também por área, né? 0,345, né, kilonewtons por metro quadrado. Do revestimento eu tenho 0,345. Com relação ao contrapiso, nós chegamos ao valor de 1,33. Então, aqui, 1,33. E anteriormente, com relação às lajes, o valor de 3 kN por metro quadrado. Então, nesse caso, 3 kN aqui, por metro quadrado. Fazendo a composição total de carga permanente, né, lembrando que tudo isso daqui que a gente está falando agora se trata de carga permanente, né, uma vez são cargas que não vão ter variação considerável ao longo da vida útil da estrutura, 4,675, né, com 3 casas decimais aí até, kilonewtons por metro quadrado. Essa é a composição completa da carga que vai atuar sobre essa estrutura de concreto armado. Tudo bem, pessoal? Então, complementando as cargas permanentes, as principais cargas permanentes sobre as lajes, no caso, né, falando principalmente de lajes maciças nesse instante, são as alvenarias sobre lajes. Se nós observarmos anteriormente, a alvenaria nós chegamos a verificar, calcular, através de uma carga que foi dado de modo linear, ou seja, própria para se utilizar sobre uma viga. Então, quando uma alvenaria está carregando uma viga, ou seja, ela está sobre uma viga, então essa carga será linear.
Porém, em outras oportunidades, pode-se acontecer de ter uma alvenaria apoiada diretamente sobre uma laje, que é o caso desta situação. À esquerda, nós estamos vendo a parede, a alvenaria de frente, né? Uma vista frontal. Na figura à direita, agora, é a vista superior, ou seja, a laje, com as dimensões dela de 3 por 4 metros, né? E desenvolvida sobre essa laje existe uma alvenaria distribuída ao longo de toda essa laje nesse sentido, né? No caso aqui, horizontalmente, né? Nesse nosso caso aqui, está falando de uma carga que está nesse sentido horizontal agora. Ao longo desses 4 metros, a espessura que nós adotamos para essa alvenaria foi uma espessura, né? Olha só, aqui, de 19 centímetros. Então, aqui, nós temos exatamente a largura de 0,19. Aqui eu coloquei em centímetros, lá na figura eu coloquei em metros, igualmente com a largura dos componentes. Então, quando nós temos uma alvenaria sobre uma laje, vai influenciar, no nosso caso, a gente está falando de lajes maciças, né? Então, se eu tenho essa laje, eu posso verificar a relação dos lados dela, onde eu pego o maior lado divido pelo menor lado, né? A relação, ou seja, se ela é armada em uma direção, se ela é armada em duas direções. Nesse caso aqui, 4 por 3, o lado maior pelo lado menor, 1,33. Então, 4 metros, 3 metros, com isso, 1,33. Se essa laje possui essa relação de 1,33, então nós estamos falando de uma laje que ela está armada em duas direções, né? Menor que 2, isso aqui é menor do que 2, então a laje armada em duas direções, ela recebe aquele símbolo de armada nas duas direções, é o que acontece com essa laje aqui de exemplo à direita. Para essas lajes armadas em duas direções, como é que nós vamos calcular essa carga? Nós vamos transformar essa alvenaria que está sobre essa laje numa carga por área. Então, nós vamos chegar num valor que vai ser de modo a adicionar os demais componentes da laje, ou seja, eu vou somar com o peso próprio da laje, eu vou somar com a carga de contrapiso, vou somar com a carga revestimento também. Por isso, nós estamos vendo a alvenaria sobre laje agora separada de quando falamos da alvenaria, carga de alvenaria inicialmente, neste caso, agora há pouco. Tá? Então, como é que eu vou chegar nessa componente? É só obter, então, o peso total dessa alvenaria, ou seja, o peso próprio, altura, largura e comprimento, que tudo isso, na verdade, nós já tínhamos calculado, né? Se nós observarmos aqui, olha só, peso específico do material, altura da alvenaria 1 metro, largura da alvenaria 19 centímetros e 4 metros o comprimento total dela, tudo isso a gente tem aqui, né? Voltando aqui ao exemplo, então eu tenho, ó, os 14, o 1 metro, que é a altura, nós temos aqui a largura da alvenaria de 19 centímetros e os 4 metros, que é o comprimento total dela. Tudo isso daqui, como nós já havíamos calculado anteriormente, 10,64 quilonewtons. Né? Isso é dividido pela área da laje. A área da laje está aqui, 3 por 4. No caso, 12 metros quadrados. Então, esses 10,64, né, esse 10,64, ele é dividido pelos 12 metros quadrados da laje. Nesse caso, né, vou arredondar para duas casas decimais, 0,89 quilonewtons por metro quadrado. Então, quando nós temos uma carga de alvenaria distribuída sobre uma área, que no caso é a laje, é claro que nós sabemos, isso é importante frisar, que muitas vezes as pessoas podem ter dificuldade de enxergar isso aqui. É uma aproximação, tá, pessoal? Uma aproximação de cálculo. Por quê? Eu sei que, efetivamente, a alvenaria está distribuída nessa faixa aqui, né? Olha só, exatamente nessa faixa. Mas para o cálculo manual, nós extrapolarmos a área dessa faixa para a área de toda a laje, tá? Por isso que nós utilizamos, então,
os 12 metros quadrados, ou seja, 3 vezes 4. Bom, apesar dela estar distribuída simplesmente numa faixa, a gente acaba extrapolando para esse cálculo manual, para facilitar esse cálculo manual. Para cálculos mais refinados, né, por grelhas ou por outras metodologias, inclusive com auxílio de softwares, essa alvenaria, a carga de alvenaria, ela vai ser considerada exatamente nessa posição que ela está. Mas para cálculo manual é bastante comum essa simplificação, ou seja, distribuir por essa área que é a própria área da laje, né? 3 vezes 4 aqui no caso. Tudo bem, pessoal?